Olá, você que nos assiste em mais uma entrevista do BNews Entrevista, hoje com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que está no PSB, que vem aqui à Bahia, a Salvador especificamente, para fazer uma palestra no ciclo de debates da UFBA, falar um pouquinho sobre os sistemas, engenharia, o desenvolvimento da engenharia nacional e outras questões relacionadas ao desenvolvimento do país. Aldo, obrigado pela presença. Obrigado a você. Gostaria de iniciar pela parte do que o senhor vai fazer, qual o debate, qual a palestra e qual o assunto que o senhor trará hoje à noite nesse fórum, nesse ciclo de debates na Universidade Federal da Bahia. É um ciclo de debates promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros, SOS Brasil Soberano. E aqui está sendo organizado por um grupo de instituições, de entidades, liderado pelo Sindicato dos Engenheiros da Bahia. O que é que nós tratamos? Não há desenvolvimento nacional sem engenharia nacional. Todo desenvolvimento, não só o desenvolvimento das obras físicas, mas também das obras sociais, dependem da engenharia. E não há engenharia sem desenvolvimento, ou seja, como você emprega o engenheiro se o país não se desenvolve, se o país não cresce? Então é esse impasse, ou seja, o primeiro consenso que o Brasil precisa estabelecer para sair da crise é a retomada do crescimento e do desenvolvimento. Sem isso não tem solução para a crise fiscal. Não adianta dizer que vai querer recurso para saúde e educação, para equilíbrio fiscal, para socorrer município, estado, se não tiver crescimento da economia, se a economia não voltar a crescer, se o país não se desenvolver. Não tem solução para a crise da Previdência. Não tem solução para a crise do emprego. Então esse é o principal debate que o país precisa enfrentar. E, lamentavelmente, é um debate secundarizado na política, no Congresso, no Supremo, na mídia e em outras instituições. Houve uma desarticulação muito grande do aparato de engenharia no país, das obras, das construções, devido às Lava Jato. Tem limite isso? É preciso separar a parte judicial da parte de produção, da parte de desenvolvimento? É possível fazer isso? É possível retomar esse crescimento diante de um cenário que desarticulou, desestruturou uma cadeia produtiva que vinha forte, a despeito de todos os maus feitos? Né? Você tinha grandes empreiteiras no país que estão agora em frangalhos. Né? Como fazer isso? Lamentavelmente, no Brasil, confundiu-se a empresa com os seus executivos. Uma empresa de construção civil de grande porte, como essas do Brasil, que foram atingidas por essas operações da Lava Jato, empregam dezenas de milhares de engenheiros e centenas de milhares de técnicos, operários, que não tem nada a ver com os malfeitos, com os crimes, com os abusos ou com a corrupção praticada por um grupo de executivos. Engenheiros são homens e mulheres dedicados ao seu trabalho, certo? É uma função técnica. Eles não se metem na gestão, eles não assinam contratos. Por que é que eles têm que ser demitidos? Lamentavelmente, há procuradores da República que defendem que essas empresas, tudo bem, podem ser extintas e substituídas por outras. Lamentavelmente, até empresas multinacionais. Essas empresas são patrimônio da engenharia nacional, da inteligência nacional, da tecnologia nacional. Infelizmente, por erros dos seus executivos e por erros daqueles que investigam, de confundir a empresa com o malfeito dos seus dirigentes, milhares de trabalhadores e o próprio país estão pagando um preço desnecessário por isso. A gente entra em um outro debate que sempre foi uma das principais motrizes de desenvolvimento, que é a Petrobras. A Petrobras emprega um sem número de engenheiros e investiu ao longo dos últimos 14, 15 anos muito recursos nos desenvolvimentos de novas tecnologias, a exemplo da perfuração, né, e do pré-sal, da descoberta e extração. E agora a gente vê uma rediscussão aí, uma nova discussão sobre a partilha
e sobre a desestruturação também da Petrobras, sob o argumento de que lá estiveram muitos corruptos e muita gente fazendo mal feito. Como é que o senhor analisa o futuro da Petrobras e o presente, sobretudo, da Petrobras? Antes da Petrobras, o petróleo no Brasil já gerava desconforto para muita gente no mundo. Nos anos 30, andou por aqui um geólogo, um engenheiro, um pesquisador americano, chamado de Mr. Link, que fez um relatório dizendo que o Brasil jamais iria encontrar petróleo. Até que, por insistência, acharam o primeiro campo aqui em Lobato, aqui na Bahia, depois acharam principalmente no litoral, em águas jurisdicionais do Brasil, muito petróleo. E a última conquista foi exatamente a descoberta do pré-sal, que colocou o Brasil num outro nível, como um dos grandes jogadores, um dos grandes protagonistas da energia fóssil do mundo, né, do petróleo. Isso sempre causou um desconforto. Todo mundo sabia, né, que o Brasil, com muito petróleo, é uma força geopolítica, uma força econômica. Então, agora sempre há desconfiança de que a ofensiva contra a Petrobras não é somente por causa da corrupção, que existiu, que deve ser investigada e deve ser punida. Agora, a Petrobras foi vítima desse processo. Ela não tem que pagar o preço por isso. Nem os seus engenheiros, geólogos, técnicos. Boa parte da crise do Rio de Janeiro é a crise da Petrobras. Quando a grande empresa, que era promotora do desenvolvimento, de pagamento de royalties do Rio, entra em crise, o Estado também entra. Então é preciso fazer um esforço de separação dos crimes que tornaram a Petrobras vítima. Esses crimes tornaram a Petrobras vítima. A Petrobras não foi criminosa, ela foi vítima dos crimes. Então é preciso separar isso, porque senão é o interesse nacional que vai ser atingido. Essa é uma decisão política de quem hoje coordena as questões no país. E a gente vai se encaminhando para uma eleição na qual não se sabe ao certo qual vai ser o termômetro e como vai estar o clima nas ruas para saber qual polo que vai ganhar, mas são projetos antagônicos de governo e de entendimento, inclusive sobre a Petrobras. Na sua avaliação, Aldo, como se deve estruturar e como deve ser o princípio para poder resgatar a Petrobras? Ponto 1. Ponto 2, há espaço para um outsider? Há espaço para que alguém de fora da política assuma a gestão do país e olhe com esse olhar para uma das principais empresas do país, se não a principal empresa do país? Eu desconfio que há nessa ofensiva contra a Petrobras um interesse, eu diria, legítimo, que é o de moralizar a Petrobras. Mas não é isso só. Há também o interesse daqueles que querem uma Petrobras desmoralizada para justificar a privatização da Petrobras. E a privatização da Petrobras não é torná-la pessoa jurídica de direito privado. A privatização é também privatizar os serviços que ela fornece, as áreas de atividade que ela ocupa. Ou seja, a Petrobras terminaria só como uma instituição, ou seja, um corpo que não tem braço, não tem perna, que não tem mobilidade. Isso tudo eu acho que está embutido nesse debate. Aqueles que querem também enfraquecê-la para privatizá-la ou justificar a privatização. A política no Brasil, na situação em que se encontra, pode acontecer qualquer coisa. Há espaço para um aventureiro? Eu acho que há o espaço para o aventureiro e a prova é que muitos aventureiros estão se apresentando. E a imprensa vai divulgando aventureiros bem avaliados. Bem avaliados para o quê exatamente? O que é que eles pretendem? Né? Tá certo? Acham que o país é um programa de auditório que pode ser governado como se dirige um programa de auditório. Isso é o Brasil, um país complexo, desigual, desequilibrado socialmente, regionalmente. Não é uma coisa simples o Brasil, mas há um esforço de desqualificação da política, esforço feito pela mídia, esforço feito pelo Ministério Público,
esforço feito pelo Judiciário, esforço feito em parte pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Esforço feito por uma parte da classe média, porque vê na política um instrumento que serve também aos pobres, né, para melhorar a sua vida. Então, nessa disputa pode acontecer qualquer coisa. Eu espero e trabalho, né, para que a eleição consiga unir forças sociais amplas para que o Brasil possa ser governado a partir de 2019, né, por alguém que defenda os interesses nacionais, que respeite os direitos do povo e que tenha zelo pela democracia, né, coisa que os aventureiros não têm. Os conservadores, o senhor reconhece uma onda conservadora que não é só e não só se restringe ao Brasil, mas a gente vê no mundo diversos movimentos e aqui no Brasil uma figura que aparece nas pesquisas é o do deputado Bolsonaro. Como é que o senhor analisa isso e essa relação desse agrupamento conservador com a juventude nas universidades, nas escolas? Aonde foi que a curva aconteceu para que esse surf em onda conservador se desse? Eu não me filio à ideia da onda conservadora. Eu acho que a onda conservadora é uma delas. Eu acho que há muitas ondas em choque no mundo. Há uma onda, principalmente a que parte dos Estados Unidos, que é de manter a sua hegemonia pela força, guerra contra o Iraque, guerra contra o Afeganistão, guerra na Líbia, guerra na Síria, guerra em tudo quanto é lugar. Agora, rusgas com a Coreia do Norte, problemas na Ucrânia, disputas no Mar do Sul da China. Então, essa é uma onda no mundo, ou seja, a onda de perpetuar a hegemonia de um país que está em declínio econômico e declínio militar, mas que quer continuar mandando no mundo. Há uma onda no mundo nacionalista, uma onda de defesa dos interesses nacionais. Nos Estados Unidos mesmo, a eleição do Trump é fruto dessa onda. Ou seja, o declínio americano, a perda de empregos, de indústrias, né, de posições em áreas importantes, levou a uma reação nacionalista, e o Trump foi a expressão dessa reação. Você vê uma reação nacionalista na Rússia, né? O presidente Putin defendendo os interesses nacionais da Rússia, ali na península da Crimeia, enfrentando as pressões da OTAN, valorizando a memória, a história, as datas magnas da Rússia, a luta contra o nazismo, a vitória na Segunda Guerra. Tudo isso você vê na Rússia. Você vê uma onda da mesma forma no Reino Unido. Mesmo que essa onda venha de uma forma inadequada, mas ela veio com a saída da Inglaterra da União Europeia. Você vê na China a valorização da agenda do desenvolvimento e da defesa da China. As Forças Armadas chinesas se modernizando, se equipando. Para quê? Para proteger a soberania chinesa. Então, eu acho que essas duas ondas, alguns chamam o nacionalismo de onda conservadora. Eu não vejo assim, né? Eu acho que o Brasil precisa de mais nacionalismo. Nacionalismo bom, não é nacionalismo para mandar no mundo, para dominar os vizinhos, nacionalismo para defender a nossa soberania, para defender a nossa tecnologia, para defender a Amazônia, para defender as nossas fronteiras, para defender a nossa engenharia, para defender a nossa indústria, para defender os nossos empregos. Eu acho que esse a nossa cultura, a nossa história, a nossa memória, esse nacionalismo faz bem para o Brasil e é uma coisa que o Brasil precisa abraçar mais. O senhor deixou recentemente, após mais de 40 anos, o PCdoB para ingressar nas fileiras do PSB. Por quê? Quais são os fatores que levaram a essa mudança partidária? Olha, 40 anos constitui uma vida, uma jornada. Talvez eu tenha ficado, sei lá, obsoleto para o PCdoB. Eu entrei no PCdoB nos anos 70. A agenda era outra do partido.
certo? Hoje você tem uma agenda, não só no PCdoB, a esquerda em geral abraçou essa onda politicamente correta. Eu não sou dessa onda, eu não sou desse tempo, tá certo? Eu sou de um tempo mais antigo, né? Então, eu não queria entrar em conflito com as novas gerações do PCdoB, cada um escolhe o seu caminho, né? Havia um conflito entre uma agenda da maioria, a agenda de minorias, a agenda do multiculturalismo. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha a unidade do país. Ou seja, nós não buscamos a agenda que une todos pelo objetivo comum. Nós estamos buscando a agenda que nos diferencia, né? Tá certo? Ou seja, a luta do preto contra o branco, a luta do homem contra a mulher, a luta do... Eu não acho que isso seja a coisa central para o Brasil, entendeu? Acho que isso não orienta a união mais ampla do nosso povo. Não é que não haja contradição, não é que não haja racismo, né? Mas essa não é a agenda que vai recuperar para o Brasil o seu protagonismo, né? O que o Brasil precisa é retomar o desenvolvimento, o crescimento da economia, fortalecer a ciência e a tecnologia nacionais, fortalecer o nosso projeto de defesa nacional. E isso, eu acho que na esquerda virou uma coisa quase que secundária. E no PSB, que é um partido de centro-esquerda, se não de esquerda, não é secundária? Não, porque pelo menos no PSB você tem abertura para discutir de forma mais ampla todas essas questões, todos esses temas, né? Pelo menos eu espero que seja assim, tá certo? Como é que está sendo a conversa dentro do PSB com a senadora Lídice da Mata, que é um quadro tradicional do partido, que está no Senado e que hoje na Bahia enfrenta uma grande dificuldade aí para se viabilizar para uma reeleição? Isso já foi conversado dentro das estruturas partidárias do PSB? Olha, eu converso bastante com a senadora Lídice, nós somos contemporâneos do movimento estudantil, ela foi presidente do DCE aqui, da Federal da Bahia, quando eu era presidente da UNE, e o PSB tem o mandato dela em alta conta, ela é uma pessoa respeitada, querida, admirada, né? E acho que o partido vai fazer todo o esforço, né, para viabilizar a reeleição dela para o Senado. Ela tem uma aliança aqui com o governo do Estado, né, com o governador, com o PT, e acho que o partido tem todo o interesse em apoiá-la, em ajudá-la para que ela seja reeleita, que é um mandato importante para o PSB, para a Bahia e para o Brasil. O senhor se apresenta como presidenciável, como um possível candidato à presidência da República pelo PSB? Não. Ou acredita que o PSB ou não tenha candidatura majoritária ou participe de outra chapa? São coisas distintas. Isso. A primeira, eu não reivindiquei nenhuma posição, nenhuma candidatura, nada no PSB. Certo. Isso também é o preço da minha liberdade, tá certo? Eu não condicionei nada. Eu quero ser candidato a isso ou aquilo em São Paulo, no Brasil, quero vaga na direção nacional, não pleiteei e nem pleiteio nada disso. Segundo, minha opinião política, o PSB tem condições de ser protagonista na política. É um partido que circula com facilidade, tem alianças com o PT na Bahia, com o PSDB em São Paulo, ou seja, nunca alimentou ódio, nunca alimentou a polarização falsa que divide o país. O PSB tem que lutar pela unidade de amplas forças sociais e políticas que ajudem a recuperar o Brasil para o caminho do crescimento. E aí ele pode ser protagonista, ele pode ter candidatos, mas isso não é o ponto de partida. O ponto de partida é uma ideia de ampla união de forças. Agora, um partido que tem 3 governadores, que tem 3 senadores, ou 4, que tem 30 deputados federais ou mais, que tem prefeitos importantes como Recife, Campinas, entre outras cidades, Guarulhos, né? Esse partido tem toda a legitimidade de ter candidato, tá
tá certo? Legitimidade tem. Agora, isso é uma decisão partidária, né? Recentemente, houve um convite, né, para o ex-ministro Joaquim Barbosa se filiar ao partido. Exato. E alguns dirigentes, militantes, procuraram, você disputaria uma prévia com o Joaquim Barbosa? Eu digo, olha, eu faço o que for mais útil para o partido, né? Não tenho nenhuma pretensão a priori, né? Essa era uma outra pergunta que nós faríamos. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa não é alguém estranho à política, porque quando você está no Supremo Tribunal Federal também se faz política lá, todo mundo sabe disso, mas seria uma candidatura um pouco diferente dentro da esfera que estamos habituados a ver. O senhor analisa como uma candidatura forte, que pode render bons frutos para o país? Olha, ele primeiro precisa se posicionar, né? Eu não posso julgar a pretensão de alguém que não foi manifestada. Então, ele não se declarou ainda, né? Então, seria precipitado fazer um julgamento. Então, eu prefiro, né, aguardar que o próprio Joaquim Barbosa decida o que pretende na política. Certo. O governo Temer terminará em 2018, segundo os próprios governistas, com as condições econômicas em patamares bem diferentes e acima daqueles que ele pegou. No entanto, as avaliações do governo são muito ruins. Na sua análise, os principais pontos aprovados pelo presidente são impopulares, mas eram necessários? Ou são impopulares e não eram necessários e demorará muito para a gente rever? A exemplo da PEC dos tetos, da reforma trabalhista e, eventualmente, da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro os motivos pelos quais o governo é impopular. Tá certo? Não é por acaso. Esse governo dobrou o déficit do governo da presidente Dilma. A burocracia do Estado brasileiro, com a oposição e a mídia, inventaram as tais pedaladas, que até hoje ninguém sabe definir o que é. Não existe a figura jurídica nem econômica da pedalada. Foi criado com o objetivo espúrio, absolutamente espúrio, de remover o mandato da presidente da República. Tudo bem, conseguiram. O déficit era de 70 e poucos bilhões de reais. Dobraram esse déficit. O atual governo, o atual presidente da República, foi acusado de coisas absurdas e absolvido 2 vezes pela Câmara dos Deputados. Compare as acusações com a das pedaladas e se veja o que é que... E, aliás, foi um processo surgido na Câmara. Esses outros 2 foram da Procuradoria-Geral da República via o Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, o déficit foi dobrado, tá certo? O desemprego aumentou, a situação do país em política externa é uma situação muito difícil, tá certo? Do Brasil não poder exercer nem a sua função histórica de mediador nos conflitos aqui com os vizinhos, como é o caso da Venezuela, porque nós assumimos um lado na Venezuela, dentro de um conflito interno, o governo de outro país assume um lado, nós assumimos, né? Então, uma situação muito complicada, né? De crise econômica, crise fiscal, crise de desemprego, né? Crise policial, crise judicial, né? Então, uma situação muito, muito difícil, né? Tá certo? As reformas que o governo faz, né, são as reformas que vinham sendo discutidas há muito tempo. Até a reforma da Previdência o Lula também fez. Eu era o líder do governo, fizemos uma reforma da Previdência, inclusive com um pouco de apoio e de votos até do PSDB e do DEM, já que o PT tinha uma dissidência, né? Então, as reformas são discutidas, são debatidas. O problema é que as reformas hoje são discutidas com um viés unilateral. É o interesse do mercado. O mercado é uma parte importante do país, mas o mercado não é tudo. O mercado não pode ditar tudo o que o país faz. Então, as reformas precisam ser discutidas tendo como denominador comum o interesse geral de todo o país.
Alguns deputados apontam as instituições financeiras como as grandes beneficiadas de todo esse processo. É a análise que o senhor faz? Eu não sei, é preciso examinar rigorosamente quem é que se beneficiou. Eu não vejo como alguém possa se beneficiar da crise do país, né? O desemprego, a recessão. O banco pode até ser que ele continue ganhando, apesar da crise, mas eu não vejo ninguém interessado em que a crise do país se perpetue. Mesmo no governo Lula, nenhum banco perdeu dinheiro. Os bancos também ganharam dinheiro, as empresas ganharam dinheiro, os trabalhadores ganharam no salário mínimo, ou seja, o país teve mais equilíbrio na distribuição dos frutos, embora a parte do leão fosse realmente, né, para a camada de cima, né? Então, eu acho que a crise, quando a economia entra em rota de descenso, eu acho que todo mundo perde. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma das figuras que pode aglutinar essas forças às quais o senhor se referiu? Olha, o que eu vejo é que o ex-presidente Lula é a principal carta do jogo eleitoral, cujo destino ainda não está definido. Não sei onde é que vai ser definido, num tribunal, na mídia, onde é que vai ser? Provavelmente não vai ser na rua, pelo povo, né? A eleição com Lula é uma eleição, sem ele é outra eleição. Tá certo? A capacidade dele de unir forças, ele demonstrou em vários momentos, né? Agora mesmo eu tenho notado uma recuperação do protagonismo do Lula, de dialogar, de voltar a atrair setores do centro, que a esquerda, o PT, o PCdoB, vieram com a conversa que o centro tinha acabado, que não tinha mais centro. O Lula não embarca nisso. O Lula sabe que tem uma parcela que não é propriamente partidária, é o pensamento na sociedade brasileira que está fora dos extremos, de esquerda ou de direita, e que a questão nacional pode ser o caminho para articular essas forças, né? Agora, depende dele ser candidato. Eu acho que há um esforço muito grande para tirá-lo do pleito. Acho que esse é o esforço mais persistente e mais antigo dessa movimentação dessas corporações, judiciário, Ministério Público, mídia, um setor do empresariado e da classe média, né? Lutaram até agora para tirá-lo da política, né, e da eleição. E acho que vão persistir nesse caminho. Bom, Aldo, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais e eu queria agradecer a sua presença aqui e falasse um pouco sobre o que o futuro nos reserva, o que a gente pode fazer enquanto país, enquanto sociedade, para retomar esse desenvolvimento. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil. Aqui, nos anos 30, viveu um embaixador mexicano, que era um intelectual, ensaísta, Alfonso Reyes, que ele dizia em espanhol, né, "Las lejanías nos curam de las cercanias. O que está longe nos cura do que está perto." Então é preciso olhar na linha do horizonte, como o marujo, durante a tormenta, ele não olha para o casco do navio que ele fica mareado, ele tem que olhar na linha do horizonte. E se olharmos o Brasil na linha do horizonte, nós ainda somos a 7ª economia do mundo, projetada por todas as grandes consultorias, que daqui a 30 anos seremos a 5ª, que vamos ultrapassar o Japão e a Alemanha. Apesar do declínio da nossa indústria, nós ainda somos entre as 10 maiores economias industriais do planeta. Nós temos a agricultura mais competitiva e a pecuária. Nós somos a grande promessa de segurança alimentar do planeta. E se há alguma coisa do que a humanidade não pode abrir mão, é de 3 refeições por dia: café, almoço e janta. Não tem tecnologia, não tem inovação, não tem ciência, não tem 4ª revolução industrial, não tem nada que substitua isso. E o Brasil é o fiador dessa necessidade de toda a humanidade, produzindo grãos e proteínas que podem ajudar a segurança alimentar do planeta.
Então, o Brasil é a maior fronteira mineral do mundo, a fronteira disponível. Todos os minérios do mundo já foram concedidos, só tem uma fronteira mineral no Brasil e outra na África, sendo que a nossa tem estabilidade jurídica, a nossa tem uma infraestrutura melhor, a nossa tem segurança jurídica que outras não têm. Então o Brasil tem nichos de indústria de alta competitividade, como a indústria aeronáutica. Então o Brasil tem tudo para dar certo. Nós somos uma civilização, apesar das misérias, das violências, nós somos uma civilização com uma grande promessa de democracia, de tolerância, uma nação altamente miscigenada, com valores elevados de convivência. Então eu sou muito otimista e acho que essa crise ela vai passar. O Brasil vai superar, se não em 18 totalmente, mas em poucos anos nós vamos retomar a nossa vocação e o nosso caminho de uma civilização progressista, socialmente equilibrada e democraticamente madura. Tá certo, muito obrigado e até a próxima. Até logo.